Boa noite. Eu sou filha amada de Deus, vencendo a orfandade, em lutas e vitórias contra depressão, baixa autoestima, ansiedade, sentimento de culpa, autocomiseração e a minha mais recente descoberta, codependência. Eu sou a Márcia. Eu falei para vocês que foi minha mais recente descoberta, porque estudando para conversar com vocês sobre o que nós vamos estar vendo hoje, deixa eu pegar aqui que eu tô... Aí. Jadson, socorro, não está indo. Aí. Isso. Decisão 4. E a gente vai falar sobre depender, aliás, já estamos, né? É a segunda semana de depender, 14ª semana de 30 semanas. E a gente vai conversar sobre depender não saudável, que é a codependência. Depender saudável é depender de Deus. Aqui. Eu preciso depender. Eu preciso depender de quem? Eu preciso depender de Deus. Quando eu dependo de Deus, então aí eu fiz a escolha certa. Mas existe algo altamente destrutivo, que é a dependência de outras coisas ou pessoas que não é Deus. E se eu penso que qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na minha vida é idolatria, então eu chego à conclusão que codependência é uma forma de idolatria. O que a Bíblia me ensina? Que a minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Deus, é a minha rocha firme e o meu refúgio. Essa é a dependência saudável. Fora disso, não vai ser saudável. E a gente vai conversar sobre o não saudável. 2 Timóteo 1,7 nos diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A codependência, ela nada mais é do que um desequilíbrio. Então, se a gente só visse esse versículo, a gente já ia conseguir entender que a codependência é sair da vontade de Deus. Eu procurei no dicionário do Dr. Google a definição de codependente, e lá diz assim: aquele que se encontra numa relação de dependência emocional, afetiva ou familiar em relação a outra pessoa, repercutindo em comportamento ou ações problemáticas, autodestrutivas, nocivas e inconstantes. E o que a gente vai ver é que a codependência, ela é tudo isso, nociva e autodestrutiva, mas ela não é só autodestrutiva, porque ela é destrutiva também para aquele que é o foco da nossa codependência. Eu ser codependente de alguém, eu trago sofrimento para mim, a autodestruição, mas eu também prejudico a outra pessoa da qual eu sou codependente. O codependente, ele não estabelece um vínculo com o outro. Na verdade, ele se aproveita. Portanto, sofre e promove o sofrimento, justamente porque ele apresenta dificuldade em se relacionar. A codependência é uma das formas de criar uma compensação para o vazio gerado pela orfandade e rejeição. Então, quando eu me torno codependente, eu estou
transferindo para alguém, de alguma forma, o vazio, o buraco que está dentro de mim. Por quê? Pela falta da paternidade, a orfandade. Então, a partir do momento que eu conseguir firmar minha identidade em Jesus, eu vou conseguir vencer a codependência. A gente vai conversar, então, um pouco mais detalhado para entender melhor, enfim, o que é realmente a codependência. A codependência, ela pode ser de duas formas básicas. Ou ela é impositiva, que, como diz o nome, é aquele que impõe, ou ela vai ser anulativa. Como diz o nome, é o que anula, onde a gente se anula. A impositiva. O indivíduo se acha indispensável para o outro. A última bolacha do pacote, o gás da coca, ele não vive sem mim, eu sou o máximo, eu sou o poderoso. E por conta disso, como eu sou o cara, eu vou impor as minhas vontades e vou ter controle, o que é, na verdade, uma manipulação da situação e da vida da outra pessoa. Não pense que isso é consciente, que daí eu sou mal e eu vou fazer isso de propósito. Não, é como a gente viu antes. Eu vou manipular, eu vou impor, porque eu que sei o que é melhor. A minha intenção não é ruim. Eu que sei, eu que vou fazer, deixa que eu resolvo, deixa que eu manipulo, que eu arrumo aqui do meu jeito. E aí, o que eu vou acabar criando? A pessoa para quem eu faço tudo isso, que eu estou impondo, ela, por outro lado, vai se sentir incapaz. Olha só, a Márcia vem, ela resolve, ela vai, ela faz, ela domina a situação, não, você vai por aqui e tal. Então, o que o outro entende? Eu sou incapaz ou incompetente mesmo. Se deu certo é porque ela foi lá e fez para mim. Entende? Não é algo que venha de uma pessoa com a intenção, vou fazer isso para dominar a vida dela e fazer do meu jeito. É inconsciente. É como eu falei antes, uma espécie de transferência. E a anulativa, o indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros. Se torna uma pessoa que não tem opinião, é uma pessoa que se anula para ser aceito. Tudo que você pedir, eu faço. Porque a minha vontade é dizer não, mas vai que eu digo não e daí ele não vai mais gostar de mim. Então eu tomo aquela posição de me anular. Ai, Márcia, se vai e tal, faz, pega, tal. Nossa, se eu disser não, o que vai ser, né? Não, eu tenho que fazer. Olha só, essa bateria ali não podia estar desse jeito naquele lugar, tinha que estar mais para cá. O que você acha, Márcia? Eu acho que tinha que estar mais para cá. Alguém falou. Daí chega o outro baterista e diz, não, essa bateria tinha que estar para lá. O que você acha, Márcia? Não, tinha que estar para lá mesmo. Entenderam? Eu não tenho a firmeza, a coragem de chegar e dizer, não, eu discordo de vocês dois, minha opinião é que essa bateria devia estar lá. Porque se eu fizer isso, eles vão ficar magoados comigo, eles vão ficar tristes. Imagina o que vão pensar de mim. Como que eu vou contrariar alguém? Esse é o anulativo. Eu deixo de ser quem eu sou para agradar o outro. Mas a questão é que o codependente, se for anulativo ou impositivo, não importa. É patológico, é doentio, é doença da alma, porque ele deixa, de qualquer forma, de ser aquilo que Jesus quer que ele seja. Ele abre mão da sua vida e ele vai viver a vida do outro. Tá? Ele vive o problema do outro como se fosse seu, ignora as próprias necessidades pelo outro,
tem dificuldade em identificar o seu verdadeiro sentimento, tendendo a minimizar, alterar ou negar o que sente. Tá? Então, tanto um como o outro, tanto aquele que chega e impõe, como eu falei para vocês, ele não está fazendo isso por mal, ele está fazendo porque ele acha que ele que sabe o que é melhor, ou como aquele que se anula, porque eu não posso desagradar, todo mundo tem que se agradar comigo, um ou outro, não importa, está vivendo uma vida que não é dele, ele está vivendo um problema que não é dele, e até mesmo uma alegria, ele está vivendo algo ali, a pessoa está feliz, mas ele vai tomar a frente. É aniversário. Não, eu que vou, eu que sei a cor do balão, eu que sei como que é para fazer o bolo. Não, não pode deixar que eu mando fazer o bolo, eu sei o melhor lugar. E o outro também toma uma posição de comodismo e anulação. Vocês entenderam que existe um vínculo entre os dois, um vínculo negativo entre os dois tipos? Aquele que impõe, cria o que anula. O que anula, dá autoridade para o que impõe. Vocês conseguiram ver que é interligado? E é esse círculo, esse ciclo que precisa ser quebrado. É esse ciclo que não pode existir. Vamos ver lá. Sinais de codependência. Na apostila, na página 162, tem isso aqui. E eu vou pedir para vocês pegarem uma canetinha, um lápis, qualquer coisa, e à medida que a gente vai vendo, você vai marcar, logicamente, só para você mesmo, aqueles itens em que você se identifica. Então, vamos lá. Sinais de codependência. Baixa autoestima. Um senso de identidade frágil. Aquilo que eu falei, se anula, porque eu não tenho a firmeza da minha identidade. Alta reatividade ou irritabilidade, explosivo. Preocupação ou cuidado excessivo com o outro, vivendo a vida do outro. Perfeccionismo. Por que alguém é perfeccionista? Porque ela tem medo de desagradar o outro. Se eu não fizer perfeito, o que vão pensar de mim? Eu vou desagradar? Não, eu tenho que ser perfeito. Negação da realidade. Eu tive uma negação em relação à codependência. Mesmo no CR, gente, que eu fiz o primeiro lá atrás, acho que foi 2017, né? Eu vi assim, codependência. Não, eu não tenho esse problema. Gente, foi no 30 Semanas do ano passado que eu identifiquei codependência na minha vida. E foi estudando para vir aqui compartilhar com vocês que Deus falou comigo e me mostrou tanto de coisa em relação à codependência que eu preciso mudar. Então, nós estamos numa constante transformação pelo Espírito Santo, um constante tratamento. E é negação da realidade. Não posso mais negar assim, eu tenho problemas com codependência. Uso de sexo para ganhar aprovação. A gente ouviu o testemunho. Compulsões nos relacionamentos. E outros tipos de compulsão, compulsão por alimentos, jogos, roupas, sapatos. Qualquer tipo de compulsão, ele é uma forma de compensação. E ele é uma codependência. Foco excessivo na realidade do outro. Isso a gente vê é mais comum entre os cônjuges, né, e filhos. Exemplo, em relação ao meu marido, em relação à minha filha, mas também acontece muito em relação a amigos que você tenha mais intimidade. Né? Você passa a viver a vida da outra pessoa. Um exemplo bem simples, que
eu fiz com a minha filha, eu não entendia isso. Meu sonho era aprender a tocar piano. A questão é que quando eu era criança, eu já falei no meu testemunho, quem ouviu, eu vim de uma família bastante pobre, jamais ia ter condição. Ainda mais na minha época, né, lá na época dos dinossauros, tocar piano era só para quem tinha muito dinheiro. Você tinha que pagar uma fortuna a aula, assim como era uma fortuna usar um aparelho nos dentes, enfim, é outra geração. Então, o que eu fiz? Quando eu tive a minha filha, eu peguei a criança, ela não tinha 5 ainda, com 4 anos, e enfiei na aula de piano. E torturei a criatura. Porque era o quê? Era a realização dela? Não. Era a minha frustração transferida em forma de codependência impositiva, onde eu impus que ela ia aprender piano, porque eu não tive oportunidade. A criaturinha foi, tadinha, até começou a tocar. Nossa, primeiro recital que ela tocou, eu quase tive um infarto. E aí eu vi que ela ia para a aula quase arrastada. Isso, tadinha, acho que foram uns 3 anos ali, ela já estava com uns 8, 9 anos, ela não aguentava mais ir para o piano. Aí eu entendi o que eu estava fazendo com ela. Então, esse é um exemplo simples, mas acho que deu para entender o meu impositivo. Não era o que ela queria. Mas ela era uma criança, nem que ela quisesse, ela não ia ter condição de dizer um não e decidir por ela. Então, eu impus, eu fui impositiva, ela se anulou e aceitou, e foi uma catástrofe. Ela aprendeu a ler cifra, coisa que cifra eu sei, aprendeu a ler partitura, coisa que eu não consegui aprender até hoje. Mas também acho que já esqueceu, nem falei mais disso com ela. Mas fica o exemplo de como a gente às vezes faz na vida de quem a gente ama. Então, é em quem eu amo que eu criei essa codependência. E assumir o papel dos outros e as responsabilidades dos outros. Isso também é uma codependência. Pegar Sinara aqui. É função da Sinara fazer alguma coisa. Eu não, Sinara, você está cansada, deixa que eu vou. Olha como eu sou legal, Sinara, eu sou querida. Então, assim, Sinara, ó, que fique bem claro que eu podia estar fazendo outra coisa, mas eu estou fazendo para você. Você gosta de mim, né? Eu sou legal. Tá? Então, tem uma cobrança inconsciente por trás disso. Eu impus para a Sinara, ela, então tá bom, ela aceita, então ela se anula, porque ela ia fazer, mas, então tá, a Márcia faz. Ela não chega para mim e diz, não, Márcia, eu que vou fazer, é minha função. Então, eu assumo o papel dela, eu vou, faço, ela se anula, porque ela aceitou, e eu imponho. Mas eu gosto da Sinara, eu estou fazendo isso porque eu quero que ela goste mais ainda de mim. Isso é uma codependência. Acho que ficou claro, né, a definição. Então, clareando, aí, entendendo, lá na apostila tem uma perguntinha, lá na página 163. Você conseguiu identificar atitudes de codependência em você? Se sim, marque o sim. Que tipo de codependência você percebe que você expressa mais? Impositiva ou anulativa? O que você faz mais? Você se impõe ou você se anula? Como a gente comentou, independente do do tipo da codependência, a codependência, ela precisa ser curada. Não é uma opção. Ela vem, como a gente falou antes, de uma tentativa para encobertar o vazio da orfandade, o vazio da rejeição. Então, precisa de cura. A codependência é um desvio na maneira de ser. Ou seja,
Se tem um desvio no meu jeito de ser, então eu não sou eu, aí já tem alguma coisa errada. Esse desvio vai prejudicar a vida em todas as esferas. Minha vida pessoal, familiar, profissional, ministerial, até o ponto da saúde física, minha saúde mental e a minha saúde espiritual. Então, decididamente, a codependência precisa ser tratada. O codependente, ele busca vínculo, ele tem uma tendência a se vincular mais com pessoas que tenham problemas semelhantes num ciclo doentio. O exemplo que eu usei aqui com a Sinara. Eu chego e imponho. E a Sinara, ela já tem a tendência de aceitar, porque eu sou impositiva em certas situações e ela é anulativa. Eu não vou, eu, no caso, codependente, não vai buscar criar mais vínculo com alguém que seja curado, que não vai aceitar a sua manipulação ou que não vai aceitar a sua anulação. Olha, eu vou abrir mão, eu ia fazer tal coisa, Danusa, mas eu não vou mais por você, tá? Porque eu sou querida. Se ela chegar para mim e falar, não, Márcia, eu não quero que você faça isso. Eu já vou... já é um sinal, então, que ela não está nessa abertura de codependência. Então, vai procurar sempre ter esse vínculo com o outro que vai alimentar. Um codependente alimenta o outro. Tá? Deu para entender, né? O codependente, ele se valoriza tão pouco, porque ele sempre vai considerar o outro mais importante que ele, ao ponto dele assumir as responsabilidades do outro, dele abrir mão da sua vida, como a gente falou aqui, e se o outro faz alguma coisa, não, eu que tenho culpa, não, deixa que eu resolvo isso aí, não, deixa, problema dele, não, mas eu faço, eu sou, eu consigo, sabe? Nem que isso esteja me custando. Isso é uma codependência. Aquele exemplo mesmo que eu usei, eu queria dizer não, mas eu não consigo. Diz sim mesmo querendo dizer não. A codependência, gente, como eu falei, ela destrói bilateralmente, tanto um quanto o outro. Até eu lembrei de uma... Quem já ouviu aquela história assim, nossa, está parecendo curva de rio, só para tranqueira. Todo mundo já ouviu isso? Então, o codependente, ele faz a curva do rio. Porque, na verdade, ele quer mesmo que pare tranqueira, porque daí ele pode ir lá e criar dar vida a esse ciclo doentio. E a Bíblia nos ensina, o versículo de Provérbios 9:6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. A maior insensatez é a codependência. Gente, assim, analisa, é muito insensato, é muito sem noção a gente abrir mão da gente e assumir a vida do outro e viver aquilo que não é teu. Se anular ou querer dominar, ou querer manipular, querer que tudo seja a nossa forma, isso é insensatez. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. E aí vem a frase que a Danusa falou. A gente faz isso, vamos voltar, por causa da orfandade. Por não ter a firmeza da paternidade. Porque a partir do momento que a gente tiver resolvido essa questão da paternidade na nossa vida, a partir do momento que eu entendo que eu não sou órfã, a partir do momento que eu entendo que eu fui criada única nesse universo, que o meu DNA é único, que a minha identidade do dedão
digital, que a minha digital é única nesse universo. Eu sou exclusiva e cada um de vocês é. Gente, nem gêmeos idênticos são idênticos. Deus se dá o trabalho de criar cada um de nós com os seus detalhes. Quando eu entendo isso, aí eu vou entender, peraí, é muito especial, é muito detalhe. Então eu sou filha amada de Deus, única, não tem outra igual a Márcia num universo de sei lá eu quantos bilhões de pessoas. Não tem outra Danusa, não tem outro Lão. Não tem outro igual a você. Você é o exclusivo, você é único. A partir do momento que a gente tomar posse disso e tiver essa fragilidade resolvida, nós não vamos querer ser outra pessoa além de nós mesmos. Eu vou querer ser eu, porque Deus me fez desse jeito, exclusiva para Ele. Vamos lá, gente. Reflita. Está lá na página 165. Você se sente culpado quando você não consegue ajudar os outros? Eu vou um pouquinho, dar uma aumentada aqui nessa questão. Quando você não consegue ajudar, quando você não consegue fazer aquilo que o outro queria, quando você não consegue ser do jeito que o outro queria que você fosse, você sente culpa por isso? Sim ou não? Responda só para você. Continuando aqui na mesma página, a gente entendeu então que a codependência, ela tem que ser curada, precisa de cura. E existe um caminho que a gente pode traçar para chegar na cura da codependência. O primeiro item que está ali na nossa apostila é: desenvolva seu próprio projeto de vida. Pense menos na vida da outra pessoa, mesmo e talvez até principalmente aquela pessoa que você ama muito. Porque a gente mãe, então, eu acho que é a pior criatura para ter uma codependência com o filho. Porque eles crescem, vão ficando com mais idade, e a gente continua achando que a gente tem que ir lá e tem que fazer. E olha, eu estou falando de mim aqui, tá? Não contem para ninguém. Você acha que você que sabe o que é melhor para a vida? A criatura está com 30 anos, mas eu que sei o que é melhor para ela, eu que tenho que ir lá e resolver, eu que tenho... Não, eu não tenho, ela tem a vida dela, ela é uma filha amada de Deus, ela tem que ter as experiências dela com Deus, e eu tenho que traçar objetivos para a minha vida e me preocupar com a minha vida. Eu tenho que viver os sonhos que Deus tem para mim. Não os sonhos que Deus tem para minha filha, os sonhos que Deus tem para minha filha é ela que tem que viver. E se eu acho que tinha que ser diferente, quem sou eu? Guarda o achômetro aí e segue tua vida. Corta essa codependência. Lembra? Cada um é exclusivo. Teu filho, mãe, também é criatura única, exclusiva, amada, feita de uma forma especial e que Deus tem sonhos para a vida dele, que cuide para você não interferir a ponto de não deixar esses sonhos de Deus se realizarem na vida dele. É tanto amor que você impõe. Não, vai ser do jeito que eu quero. Não, Deus. Lembra do teatro aqui? Que o Mauro e a Duda fizeram? Jesus senta para tomar as decisões. Não, espera aí, mas assim, não é bem assim, Jesus. Não é bem assim que eu queria. Jesus, dá licença, vai, porque você não entende disso, isso eu sei melhor que você. A gente tem que cuidar, gente, porque a nossa tendência humana natural é essa. E a gente esquece, simplesmente esquece disso aqui. Jadson, please. Cadê?
Aí, o que Deus diz para nós? Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. E os planos de Deus para nós sempre vão ser bons. Mesmo que por alguns momentos a gente não entenda, mas sempre vão ser melhores do que os nossos próprios, porque a gente enxerga aqui, limitado, e o Senhor enxerga adiante. Então, Ele é que sabe os planos que Ele tem para você, Ele sabe os planos que Ele tem para a pessoa que você ama, Ele sabe os planos que Ele tem para o teu filho, e são planos de te fazer prosperar e não de causar dano, planos de te dar esperança e um futuro. É promessa do Senhor, a gente precisa descansar o coração. O outro tópico aqui, o B, no processo da cura, ame o próximo. Ame. Deus nos mandou. É um mandamento. Amar não é sinônimo de viver a vida do outro. Muito pelo contrário. Amar, como eu usei, estou usando o exemplo mãe e filho, amar é eu deixar ele ter as experiências, ele crescer, ele amadurecer, e não eu viver a vida dele. É eu deixar a minha filha dizer, eu não gosto de piano, e não impor, porque eu achava que ia ser o melhor. Nossa, eu amo, eu quero ver ela ali tocando piano. Isso não é amor. Isso é realização da minha frustração em cima do meu filho. Isso é imposição. Isso é uma codependência. Então, ame. Amor é sinônimo de respeito. Se eu amo, eu respeito. E codependência é antônimo de respeito. Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o próximo. E mesmo que seja de forma inconsciente, como eu disse, a partir do momento que eu desenvolvo uma codependência com alguém, sim, eu estou praticando mal contra o meu próximo. Pior, contra alguém até que eu amo, mas é uma forma de praticar o mal. Ah, então tá. Então eu vou viver minha vida e não quero saber mais nada de ninguém. O resto do mundo pode explodir. Codependência é bem diferente de colaboração. Tá? Você ser colaborativo, prestativo, ajudar, isso é amor. Aí, ok. Agora, você se anular, fazer, até, eu gostei muito dessa frase que está na apostila ali, fazer tudo o que ele pede e às vezes nem pede. E você faz, não é amar, mas é controlar e manipular. O codependente precisa estar no controle para se sentir seguro. Ajudar é uma desculpa, porque daí ele sabe de tudo, ele está tudo controlando, está controlando tudo. Então, eu vou ajudar lá a assinar, mas, na verdade, eu vou ajudar porque eu preciso saber o que está rolando ali, como é que está esse negócio, porque eu preciso saber, eu preciso estar ali no controle. Imagina eu ficar de fora. Imagina eu não estar a par, não saber. Eu tenho que estar por cima. Aí eu me sinto segura. Então, eu uso a desculpa. Ajudar não é por amor, ajudar é uma desculpa para manipular, para saber, para estar a par de tudo. A codependência é um estado de desesperança. A Bíblia nos ensina assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, espera aí, qual que é o primeiro mandamento inteiro? Amarás a Deus acima de todas as coisas. A Deus eu vou amar acima de mim mesma. Deus
eu vou amar acima de qualquer outra coisa? Ele, o autor da vida, o meu Senhor, o meu Pai. Ele supre a minha orfandade, Ele resolve a minha orfandade, Ele me dá a segurança da paternidade. O meu próximo, eu vou amar como eu amo a mim mesma. Se eu vivo numa condição de codependência, eu não me amo. E é isso que eu vou refletir no meu próximo. Então, amar ao próximo como a si mesmo, deixa bem entendido que você vai se amar como a filha de Deus, o filho de Deus vai se enxergar com os olhos que Deus te vê. E com que olhos Deus te vê? Filho amado, único, exclusivo. Eu tenho que me ver assim. Aí eu tenho condição de amar o meu próximo como a Bíblia me ensina. Reflita. A gente está na página 167. Tem alguém na sua família, ou amigos, ou em outra esfera, com quem você tem se importado mais do que você mesmo? O ano passado, quando eu preenchi, eu marquei sim. Que foi como eu contei para vocês, quando eu descobri a codependência. Aquilo que eu dizia, eu tenho. Tá? Então, veja, se avalie. Se você identificou isso, você entendeu que você precisa de cura. E o terceiro ponto, dependa de Deus. Precisamos depender de Deus. Aqui na apostila eu até grifei, que eu achei assim, uma frase maravilhosa. Coloque diante do Senhor a sua vontade de controlar e manipular, ou de não conseguir dizer não, ou de querer agradar todo mundo em detrimento de você próprio. Chega diante de Deus e coloca isso, Senhor, está aqui aos pés da cruz. Essa minha necessidade de agrado, eu entendi, Senhor, que isso é uma falha de caráter, é a questão da paternidade mal resolvida na minha vida, me ajuda. E Ele vai ajudar, Ele sempre nos ajuda. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, a partir do momento que eu dependo de quem eu realmente devo depender, que é de Deus, eu vou ser capacitada para vencer a codependência, depender certo. Eu quero contar o que aconteceu essa noite passada para vocês. Eu fui dormir conversando com Deus sobre hoje, né? Isso foi ontem à noite, sobre hoje. E, né, naquela conversa, não sei quantos aqui têm mania de dormir, deixar Deus falando sozinho. Você deita e começa a falar, então, Senhor, patati, patatá, e daí você dorme e Deus está lá, né? Ainda bem que não dorme aquele que nos guarda. Mas, enfim, eu fui nesse papo com ele, deitada lá e falando para ele, falei, poxa, Senhor, que coisa mais estranha que essa tal de codependência, realmente é um ciclo que precisa ser quebrado. Essa questão da orfandade, esse vazio, leva a gente a fazer algo ruim para as pessoas que a gente ama. Deus, isso cria um círculo vicioso. E vício é uma coisa que aprisiona, vício é algo que precisa de cura, vício não tem outro jeito a não ser liberto, precisa de libertação. E conversando, falando tudo isso com Deus, acabei dormindo. 3h30 da manhã, eu acordei, num ponto que eu olhei para o celular para ver se não estava ligado o celular.
porque só cantava no meu ouvido: há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. E aquilo ficou de tal forma que eu dormi de novo, ouvindo esse louvor. Gente, sério, eu olhei no celular e falei: meu Deus, será que eu liguei o celular sem querer? Porque tinha toda a banda por trás, não era só essa vozinha ali, tentar poder, não, era aquela coisa assim, parecia que enchia o quarto. Aí eu acordei de manhã e lembrei e falei: eu vou mandar uma mensagem para o Tiago e vou pedir para ele se ainda tem como a gente colocar esse louvor para depois, né, da palavra, para a gente poder declarar isso. Aí eu olhei o celular, chegou mensagem do Lão. E, gente, adivinhem qual era o louvor que já estava para depois da palavra? Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. Então, agora, para concluir, se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa mais de quem foi a falha do passado, como que isso veio parar na sua vida. A decisão agora é você que tem que tomar. A codependência, ela é um problema seu. E resolver os seus problemas é com você. E você tem que buscar liberdade. Você tem que ser liberto. E só tem um lugar para você ser liberto. Fique de pé. Feche teus olhos e fale dessa forma: há poder no teu nome, Jesus, para me curar e me libertar. Vamos lá? Há poder no teu nome, Jesus, para me curar e me libertar. Vamos falar mais uma vez: há poder no teu nome, Jesus, para me curar e me libertar.